Eu havia planejado um outro vídeo aqui para o canal, mas em razão de uma coincidência bibliográfica, eu optei por uma mudança de planos. Logo mais vocês vão entender o porquê. De qualquer forma, eu havia escolhido outros temas para o vídeo de hoje, mas diante de um encontro fortuito com um grande texto, eu me curvei à grandeza dele e decidi dividi-lo aqui com vocês. É um escrito singelo, de um autor consagrado, mas que sem dúvidas nos oferece uma ocasião importante de pensar um pouco sobre a nossa forma de conhecer, a nossa forma de nos relacionar com o mundo. E de qual texto eu estou falando? O texto Uma Ideia Fundamental da Fenomenologia de Husserl, A Intencionalidade, escrito por Jean-Paul Sartre em 1938. Eu acho que Sartre dispensa apresentações, é um dos filósofos mais famosos do século XX, um intelectual público bastante conhecido e muito lembrado aqui no Brasil, sobre o qual, inclusive, foram escritas muitas teses de doutorado. E o Brasil é um dos países que mais escreve sobre Sartre, curiosamente, até mesmo mais do que a própria França. E esse autor, ele teve uma atividade jornalística e de crítica literária muito intensa, e depois houve a decisão de juntar esses escritos em várias coletâneas que levam o título de Situações. Eu acho o conceito de situação sartreano muito rico e também é uma das bases aqui do meu canal. Eu acredito que o conceito da situação oferece para nós uma oportunidade única de exercer o pensamento e desenvolver a nossa capacidade de aplicar os conceitos. Por isso que eu acho fundamental que ao lado da análise de livros, da análise de textos aqui no canal, ande também o comentário sobre determinados temas da cultura. Eu acredito que essa seja a receita para o fortalecimento da inteligência e para a nossa melhora enquanto estudiosos, enquanto pessoas que aspiram a uma vida de estudos. De qualquer forma, esse texto mostra um contato entre Sartre e a fenomenologia que vai se desenrolar até o final da vida de Sartre, e ele vai se relacionar com a fenomenologia e vai se servir de conceitos fenomenológicos para explicar o existencialismo. Sartre chegou a ir à Alemanha, chegou a estudar com Husserl por um tempo e levou essa influência por toda a sua obra filosófica, principalmente no Seria o Nada e também na Crítica da Razão Dialética, esta última não tão conhecida, embora também muito rica de intuições. De qualquer forma, esse texto vai falar um pouco sobre esse conceito central da fenomenologia, que é a intencionalidade. E a intencionalidade é uma característica da consciência, como vocês vão ver mais para frente. E Sartre inicia o texto com uma frase curiosa: ele a comeu com os olhos. E ele vai usar essa frase para falar um pouco sobre o que era a epistemologia no momento em que a fenomenologia surgiu. O que era a teoria do conhecimento naquele momento em que Edmund Husserl desenvolve a sua resposta. Ele vai falar que o espírito seria uma aranha que atrai os objetos para a sua teia, cobre-os com a baba branca e os devora, reduzindo-os à sua própria substância. Há um movimento quase de fagocitar o objeto e de torná-lo parte de si mesmo. Uma tendência de reduzir o objeto a uma ideia, reduzir o objeto a uma representação, reduzir o objeto a um conceito com o qual eu possa dominá-lo, com o qual eu possa instrumentalizá-lo. E essa tendência do conhecimento marca uma característica alimentar da filosofia, como ele próprio diz, com a presença constante de palavras como assimilação, união, identificação, nutrição. Existe uma tendência de reduzir na filosofia anterior a Edmund Husserl naquele momento em que a fenomenologia se coloca no debate. E é muito curioso porque ele próprio escreve que os espíritos mais simples e rudes buscavam por algo mais sólido, que não seja apenas espírito, e essas pessoas se deparavam consigo mesmas. E esse tema é curioso porque ele lembra um pouco a própria filosofia cartesiana, e eu trouxe aqui no canal o Lições sobre Descartes, de Ferdinand Quier, e nesse curso sobre Descartes, é o que trata do tema da solidão do cogito,
e que o cogito, a partir do momento em que ele põe a dúvida, em que ele descobre o ato de pensar, ele descobre a sua existência, ele ainda assim se encontra no estado de solidão. No estado de solidão porque ele como que requer o outro, mas não consegue encontrar fundamentos para justificar ou para mostrar a verdade da presença desse outro, da presença desse mundo dos objetos que parece para ele tão evidente. E a solidão do cogito vem exatamente do fato de que nós nos vemos diante da dúvida, diante desse caráter falso da realidade, desse caráter incerto da realidade, restritos às nossas próprias ideias. E as nossas ideias, elas carecem de um fundamento externo a elas. Nós encontramos nas ideias coerência, nós encontramos nas ideias o desenvolvimento de conceitos, nós encontramos uma clareza de pensamento, mas nós não conseguimos tirar da clareza dessas ideias a existência do mundo exterior. E esse é um problema ao qual Descartes vai se dedicar ao longo, por exemplo, das suas meditações metafísicas. E é um tema que vai ser muito importante também para a fenomenologia. Embora a fenomenologia vá atacar esse tema por outro prisma, mas sem dúvida é um tema que participa também dos debates fenomenológicos, embora o Edmund Husserl vá se posicionar de forma crítica a Descartes, até porque existe um elemento voluntarista no cogito, com o qual a fenomenologia se sente desconfortável, de certa forma. Ainda assim, é interessante ver que Edmund Husserl também, já no fim da vida, se avizinhou muito de concepções mais idealistas. E esse é um tema curioso, porque o Edmund Husserl vai lembrar, nesse aspecto, uma objeção de Pierre Gassendi a Descartes, em que ele escreve que pour penser, il faut être, ou seja, para pensar é preciso ser. E, de certa forma, a grande intuição husseriana é exatamente de que o mundo é, e o fato de o mundo é, de a consciência existir, ela impõe a nós a existência de um mundo exterior. Então, na verdade, o que se impõe é a realidade do ser, a realidade de um ser que é externo à consciência, e grande parte do combate da fenomenologia vai ser exatamente contra essas correntes psicologistas que vão buscar reduzir a lógica, a matemática, a fenômenos da nossa mente, que vão condicionar a existência dessas áreas do conhecimento à existência do próprio ser humano. E Husserl vai defender que essas áreas do conhecimento, elas existem de per si. Elas têm uma presença na realidade, sem que necessariamente o ser humano precise existir, sem que o ser humano precise inventar esses conceitos. Na verdade, eles já existem e o ser humano outra coisa não faz senão apreendê-los. E lembra essa objeção de Gassendi porque exatamente existe essa anterioridade do ser com relação ao próprio cogito. Mas Descartes responde a essa objeção dizendo exatamente que, de fato, para pensar é preciso ser, mas a nossa mente não percebe o ser antes do pensamento. Ela precisa primeiro pensar para perceber o ser. Então ela precisa primeiro conhecer para depois perceber o ser. Ela precisa primeiro aprender o conhecimento. E isso é fundamental porque estabelece a diferença que Descartes coloca entre a ordem do ser e a ordem do conhecer. Que a ordem do ser, na ordem do ser, evidentemente, que Deus existe antes do homem, mas na ordem do conhecer, o homem primeiro precisa conhecer a si mesmo e depois conhece a Deus. O homem não pode primeiro conhecer a Deus e depois conhecer a si mesmo. Ou seja, o homem está no centro na ordem do conhecer, mas Deus está no centro na ordem do ser. Então, de certa forma, Descartes não nega que para pensar você precise ser, mas do ponto de vista da teoria do conhecimento, primeiro você precisa pensar para depois aprender o ser. Esse é um ponto de vista curioso porque Husserl, de certa forma, retoma essa objeção de Gassendi para dizer que o ser se impõe, o ser de determinadas ideias que têm uma existência autônoma com relação à nossa consciência, à nossa psique. E Sartre fala, vemos a árvore em um determinado lugar, sob determinadas condições climáticas e em determinado tempo, sob determinadas condições. E nós percebemos que a árvore tem uma natureza externa a nós e nós não conseguimos assimilar a árvore à nossa natureza de sujeitos. A árvore é um objeto e nós não conseguimos transformar a árvore em um sujeito. Nós não conseguimos assimilar essa árvore à nossa natureza pensante.
A árvore tem natureza extensa e nós não conseguimos assimilar a natureza extensa da árvore ao nosso pensamento. E por isso nós sentimos esse mal-estar, esse incômodo diante dessa natureza que não se deixa assimilar porque ela é diferente. E esse é um tema também que não escapou a Descartes, porque o próprio Descartes afirma essa impenetrabilidade da existência, e por isso ele próprio vai dizer que a física tem um caráter hipotético. Então esses temas, eles estão presentes também em Edmund Husserl, e é uma discussão atual, no sentido de que Descartes não é um autor superado, e o livro do Ferdinand que busca, de fato, resgatar esse aspecto. Mas há uma diferença, e nós sentimos essa diferença. E nós não conseguimos pensar que a nossa natureza pensante possa ser soberana com relação a essa natureza extensa, essa natureza do mundo exterior. Porque ela se impõe sobre nós. Ela não se dobra às nossas vontades. A matéria, de certa forma, é um obstáculo à realização do pensamento do homem. É o não-eu que se coloca diante do eu e impede que esse eu atinja o seu nível absoluto. Então, é um incômodo. É uma experiência desagradável. É uma experiência que reduz a nossa potência e diante da qual nós precisamos encontrar uma resposta. Mas é curioso porque Sartre escreve: a consciência e o mundo são dados no mesmo momento. Exterior, essencialmente a consciência, o mundo é a essência relativo a ela. Então o mundo, ele tem uma relação com a consciência, porque a consciência, ela vai se apropriar do mundo por meio do conhecimento. Então o mundo existe com relação à consciência, porque certos fenômenos, eles só ganham importância a partir do momento que o homem os percebe. Apesar de eles existirem sozinhos, apenas a percepção humana, apenas o conhecer do homem é que dá a esses fenômenos um caráter especial. É que dá a esses fenômenos um caráter único. E ele diz: Husserl vê na consciência um fato irredutível que nenhuma imagem física poderia fornecer, salvo talvez a imagem rápida e obscura. Ele fala aqui éclatement, em francês. Eu fiquei um pouco em dúvida de como eu poderia usar esse termo éclatement, desse desabrochar, desse rompimento. Então, a consciência tem esse caráter de uma aparição, de um surgimento, que é muito confuso. É difícil você precisar a consciência porque ela está sempre se movendo, ela está sempre em dinâmica com relação ao mundo. E o ato de conhecer nos arranca da molhada intimidade gástrica e nos liga àquilo que não é nós mesmos. Perto da árvore e longe dela, fora dela e fora de mim. De certa forma, a consciência, ela se encontra próxima da árvore porque nós conhecemos a árvore, mas ela está longe da árvore porque ela está na nossa mente, e está fora da árvore também porque, evidentemente, a minha ideia da árvore não corresponde, não é igual à árvore real, embora haja correspondência sim com relação a ela, e fora de mim porque eu estou concebendo um objeto que se dá na realidade. E é curioso porque o objetivo da fenomenologia de Husserl é fundar uma ciência rigorosa, na qual a existência dos objetos e as leis que as regulam não estejam submetidas à nossa consciência. E a preocupação, novamente, ela tem um fundo cartesiano, já que Descartes parte exatamente da intuição das matemáticas para demonstrar que é possível deduzir conclusões válidas de objetos ideais. E Descartes demonstra que é possível deduzir essas propriedades, que existe uma ordem interna nas ideias. E a grande questão para Descartes vai ser como eu provo, a partir da veracidade da matemática, a existência e a validade das demais ciências. Esse é um fato fundamental do qual Descartes vai se ocupar para demonstrar. E Descartes vai fazer isso por meio das provas da existência de Deus. O caminho husserliano vai ser diferente. Husserl vai chegar a outro caminho, exatamente esse caminho do primado da consciência. Não deixa de ser um caminho relacionado com o caminho cartesiano, mas é um caminho de características diversas, digamos assim. E Husserl vai, partindo exatamente dessa existência dessas essências, dessas substâncias que não dependem da consciência humana, ou melhor, dependem da psique humana para existir, ele vai demonstrar que é possível, sim, uma ciência rigorosa. E, de fato, existe na fenomenologia husserliana uma retomada aristotélica. Isso é curioso, porque
Descartes foi um autor que rompeu com Aristóteles em vários aspectos, principalmente nessa questão da física. A física cartesiana rompeu com a física aristotélica, desontologizou o espaço e, de fato, buscou demonstrar essa matematização, retirando essas propriedades ontológicas, as propriedades de humanidade, talvez uma antropomorfização. Descartes lutava contra isso, lutava contra esse sentimento das seitas que havia no Renascimento. E Descartes busca retirar essas características metafísicas do objeto e trazer o objeto enquanto algo matematizável. Então ele retira essas características do objeto enquanto algo com alma, por exemplo. Descartes vai negar a existência de alma, por exemplo, nos animais, nas plantas, e Descartes vai dizer que eles não passam de máquinas. E a partir daí Descartes vai desenvolver toda uma física aplicando a matemática a esses objetos. Mas o que o Edmund Husserl vai fazer, de certa forma, é uma intuição aristotélica que está lá na Ética Nicômaco de estar sempre próximo do fenômeno. Aristóteles sempre fala, a ciência se constrói a partir de uma proximidade com o fenômeno e a partir da opinião dos sábios, que é o esforço que Aristóteles empreende de reunir o que as pessoas mais inteligentes disseram sobre um determinado tema. Mas Aristóteles não deixa também de se preocuparem sempre acompanhar o fenômeno. E a intuição idética, que Husserl chama, a epoquê, que é esse movimento de se voltar à coisa mesma, se despindo de todos os preconceitos, de todos os juízos prévios, é um movimento aristotélico. E há um desejo de resgatar essa intuição aristotélica, essa intuição de proximidade com o fenômeno, que parece ter desaparecido ao longo da história da filosofia, ou parece ter saído de cena, se tornado algo secundário. E há, de fato, esse movimento para fora, essa busca de um resgate de como diria o Miguel Halley, de um a priori no objeto. Então, a fenomenologia busca, de fato, esse a priori no objeto, algo que o objeto contém, que seria algo cogente com relação ao nosso pensamento. E isso é muito importante para o esforço da fenomenologia, que busca exatamente combater esse caráter do psicologismo que subordina a lógica, a matemática, a nossa psique, subordina a existência dos seres humanos, torna aquilo simplesmente um produto da nossa cabeça. E essa busca pela objetividade é um esforço fundamental dos fenomenólogos de Edmund Husserl, especialmente. E Sartre diz, não há na consciência nada senão um movimento para fora de si, uma recusa a ser substância. Aqui é curioso porque Sartre faz um uso muito especial do termo substância. Talvez quem esteja mais acostumado com a filosofia normal, esse termo é horrível, filosofia normal, mas quem esteja mais acostumado com outros filósofos vai perguntar, mas a consciência se recusa a ser substância? É que para Sartre, substância é tudo aquilo que tem uma essência determinada de antemão. Como Sartre, a partir daquela famosa intuição de que a existência precede a essência, evidentemente que ele vai dizer que a consciência se recusa a ser substância. Ela se recusa a ser algo com uma essência determinada. Ela está sempre se pondo à liberdade, se pondo à necessidade de tomar uma posição. Ela sempre nos coloca nessa experiência da liberdade porque, a todo momento, o mundo ele se mostra para nós indiferente, hostil e recalcitrante. Nós experimentamos essa força, essa pressão da matéria sobre nós. E isso não nos permite, e óbvio das outras pessoas também, isso não nos permite uma cristalização. Isso não nos permite que nós, a menos que nós hajamos de má fé, a menos que nós, de fato, neguemos nossa liberdade, mas se nós temos uma autenticidade, nós encaramos a vida de uma forma autêntica, evidentemente que a consciência vai sempre nos impor essa recusa de ser substância, vai nos impor essa liberdade que Descartes vai chamar de essa liberdade de indiferença, de dizer não, de se recusar a seguir aquela ordem, de duvidar. Então, essa liberdade de indiferença vai se impor a nós e vai nos impedir de nos cristalizar. Ele vai dizer, toda consciência é consciência de alguma coisa. E a partir daí, Sartre vai dizer que é uma impossibilidade de uma filosofia da imanência. Porque uma filosofia da imanência seria aquele modelo spinozista de uma aceitação e de certa forma, de uma conformação da nossa vontade à vontade do Deus natureza. Ou seja, uma educação da nossa vontade que nos faria
concordar com o que existe, porque o que existe é o que é possível. E se nós acreditamos em outra coisa, nós estamos simplesmente negando a realidade. Nós estamos numa atitude equivocada, enganosa. E Sartre vai dizer que, a partir desse postulado de que toda consciência é consciência de alguma coisa, nós vamos experimentar uma natureza diversa com relação ao mundo. Vamos experimentar que nós existe algo de diferente dos demais objetos. E essa experiência, ela vai nos colocar contra uma filosofia da imanência, ela vai postular a impossibilidade de uma filosofia da imanência. Nós somos seres do mundo, nós estamos em movimento. Nós partimos de um nada de mundo e de consciência para, de repente, aflorar consciência no mundo. Então, nós partimos de um momento em que nós não somos um nada, nós não somos uma consciência consciente de si mesma, para dizer assim, e a partir do momento que nós chegamos ao mundo, nós finalmente conseguimos compreender que nós somos seres diferentes, seres que se recusam a ser substância no meio do mundo. E, a partir daí, Sartre vai introduzir esse conceito de Husserl, que é a necessidade da consciência de existir como outra coisa que não seja ela mesma, que é o conceito husserliano de intencionalidade, que é a consciência que existe, mas ela postula a existência de algo exterior a ela mesma. E a partir daí é exatamente esse caráter intencional. Toda consciência é consciência de alguma coisa. Não existe uma consciência que atue no vazio. A consciência precisa sempre estar voltada para um objeto. E é também o retorno da intuição cartesiana. E não só, porque Sartre vai escrever aqui de novo, que a consciência que nós tomamos dos objetos não se limita ao conhecimento deles. Ele até vai falar que usa o termo epistemologia, porque o público francês é acostumado a ele, mas a intencionalidade husserliana não se reduz à epistemologia. Também no campo dos afetos, essa intencionalidade se manifesta. Eu poderia até lembrar de Max Scheler, lembrar de Edith Stein, que também são autores que se preocupam muito com essa questão dos sentimentos, das emoções, da ética, e mostrar que, de fato, isso não se reduz ao aspecto puramente epistemológico, digamos assim. E Sartre vai dizer que as emoções também são formas de descobrir o mundo, que Husserl reinstalou o charme e o horror nas coisas, nos restituiu o mundo dos artistas e dos profetas. E ele diz, por fim, se nós amamos uma mulher, é porque ela é amável, porque existe nela, e não apenas na nossa consciência, algo de amável. Ela tem uma característica amável. Não somos nós que imaginamos nela uma amabilidade. Isso é importante. E eu acho curioso porque esse retorno das emoções, ele se deve também ao papel que os valores assumiram dentro da filosofia alemã. Basta lembrar da escola de Baden, de Windelband, de Rickert, e de fato o papel que a axiologia também passou a ocupar dentro da filosofia, sobretudo com o avanço do positivismo. A axiologia se tornou um terreno valioso para a especulação metafísica, nesse momento em que as ciências pareciam se afastar cada vez mais desse pensamento, como Miguel Reale aponta no Introdução à Filosofia. Ainda que a ciência tenha ocupado esse terreno, resta o problema da classificação das ciências, resta o problema da organização científica. Ou seja, ainda existe, dentro desse terreno, que é o mais hostil à ciência, um espaço para que que é o mais hostil à metafísica, um espaço para que a metafísica se desenvolva por meio do tema dos valores. Já que a ciência não nos diz nada sobre eles. Mesmo com o avanço da ciência, ainda resta para nós o problema de agir, do que fazer perante todo esse progresso científico. E esse problema continua. Como eu próprio citei, a influência de Max Scheler, de Edith Stein, também mostra a importância desse tema das emoções, das paixões. Não é algo que simplesmente se reduza ao ato de conhecer, naquele sentido estrito. E, de fato, a consciência não se encerra em si mesma, e ela está sempre voltada para fora. E é curioso porque nós só conhecemos a nós mesmos, isso é até algo digno de nota, na medida em que nós conhecemos os outros. É por meio dos outros que nós descobrimos, em boa medida, quem nós somos, e é por meio da leitura sobre a vida dos outros, é por meio da convivência com os outros, é por meio das amizades, é por meio da família, que nós vamos conhecendo um pouco de quem nós somos. Seja pela influência familiar, seja pela influência dos amigos, seja pelo fato de que certos hábitos são incorporados por nós,
por meio da criação. Então, nós conhecemos a nós mesmos, mas esse esforço de interioridade, ele não pode ficar restrito a si mesmo. O Sartre até fala o exemplo de Amiel. Ele cita Amiel e fala: nós não vamos fazer como Amiel, que abraça a si mesmo, né, na esperança de obter algum conforto. Nós vamos nos voltar às outras pessoas, porque graças a essa convivência, graças a esse debate, graças a essa confraternização, a essa interação, que nós de fato conhecemos a nós mesmos, que nós realizamos esse esforço de desenvolver o nosso pensamento, de desenvolver as nossas capacidades. Essa atividade sozinha, ela não ocorre. E de certa forma nós nos tornamos animais políticos, ou nós potencializamos nossa capacidade de sermos animais políticos por meio dessas interações. E a consciência sempre nos projeta para fora. Porque mesmo para conhecer a nós mesmos, nós precisamos conhecer os objetos do mundo, precisamos conhecer os outros sujeitos. Porque nós somos no mundo e nós somos com os outros também. Nós somos in der Welt e nós somos também mit sein. Ou seja, nós somos também com os outros. E daí nós percebemos que nós falamos uma língua que nós não inventamos, usamos palavras cujo significado nós não fixamos, nós frequentamos instituições que não foram fundadas por nós frequentamos lugares de cuja construção nós não participamos, nós estamos presentes no mundo que nos dá uma série de signos, uma série de símbolos, e nós nos apropriamos deles. E é muito difícil nós percebermos o quanto esse mundo que nós temos, ele não é forjado por nós, nem nós somos o centro deles. É uma intuição importante essa. E precisa ser levada a sério se nós quisermos de fato conhecer. E perceber que a consciência põe sempre a necessidade de objetos exteriores a ela. E, de certa forma, o exercício do cogito não é solitário. Como o próprio Descartes havia intuído, o exercício do cogito, ele sempre põe a necessidade dos objetos, a necessidade dos outros sujeitos, e, evidentemente, nós temos que interagir com as outras pessoas, nós temos que estar no mundo, nós temos que, de fato, viver numa comunidade, e, a partir daí, obter as ferramentas necessárias para nós conhecermos a nós mesmos. O que não elimina, é claro, esse dilema entre verdade e existência, mesmo porque uma ideia falsa compartilhada por muitas pessoas, ela adquire uma certa verdade, ainda que seja uma verdade de caráter sociológico. Eu lembro aqui da condição histórica do sociólogo, do Raymond Aron, que eu comentei alguns vídeos atrás, que de fato essas ideias equivocadas compartilhadas por uma massa de pessoas têm uma importância para o nosso estudo. Evidentemente que ela não será uma ideia verdadeira do ponto de vista filosófico, mas ela tem sim uma presença na vida social que precisa ser estudada. E óbvio que essa intuição da consciência não elimina a relação tensa entre verdade e existência, e não elimina esse descompasso que gera o erro humano, né, que segundo Descartes advém exatamente da limitação da vontade e da limitação do entendimento. Esse conflito não desaparece, e grande parte, evidentemente, do exercício da fenomenologia é impedir que a nossa vontade conclua equivocadamente a partir da verificação por meio do retorno às coisas mesmas. Então, é um exercício que se impõe para que o ser humano consiga raciocinar e construir, de fato, uma ciência rigorosa. Pessoal, se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Se quiser contribuir com o canal, pode fazer pelo link do LivePix. Se a opção estiver disponível, dê o hype. Até o próximo vídeo. Valeu!